Você não deveria estar ali naquele momento. Nada na sua rotina levava àquilo. Nada no seu dia justificava aquela volta antecipada. Não havia mensagem urgente. Não havia compromisso cancelado. Não havia motivo racional. Mas mesmo assim, você voltou. E, no fundo, você sabe, não foi coincidência. Foi aquela sensação, aquela pequena inquietação que vinha crescendo há dias, semanas, talvez meses. Aquela impressão de que algo estava fora do lugar. Pequenos detalhes, silêncios estranhos. Respostas rápidas demais, olhares desviados, coisas pequenas, mas que, juntas, formavam um peso impossível de ignorar. E naquele dia, esse peso venceu, a chave girou devagar na fechadura. Você tentou não fazer barulho, nem sabe por quê, talvez parte de você já soubesse o que ia encontrar, e queria confirmar sem ser percebida. A porta abriu, a casa estava estranha, silenciosa demais. E ao mesmo tempo, não completamente. Havia um som, baixo, quase abafado, vindo do quarto. Você parou. Seu corpo congelou antes mesmo da sua mente entender. Seu coração começou a bater mais forte, como se tentasse te avisar antes que fosse tarde. Ainda dava tempo de ir embora. Ainda dava tempo de fechar a porta, sair, entrar no carro, e fingir que nunca esteve ali. Mas você não foi embora, porque, lá no fundo, você precisava saber. Cada passo até o corredor parecia errado, pesado, lento, como se o tempo tivesse desacelerado só para tornar aquele momento ainda mais cruel. E então, o som ficou claro, uma risada, um sussurro, um gemido contido. Não havia mais dúvida nenhuma. Sua mão tremeu ao tocar a maçaneta do quarto. Seu coração agora não batia. Ele martelava. Você abriu, e o mundo acabou. Ele e ela, sem metáfora, sem exagero, sem interpretação. A realidade nua, brutal, definitiva. O olhar dele te encontrou primeiro. Foi instantâneo. Choque, medo, culpa, desespero, tudo ao mesmo tempo. Ela virou logo depois. O rosto perdeu a cor. O silêncio caiu sobre o quarto como um peso esmagador. Ninguém falou, ninguém se mexeu, e naquele segundo, tudo o que você acreditava sobre a sua vida deixou de existir. Não foi só o amor que morreu ali, foi a confiança, foi o respeito, foi o futuro que você imaginou, foi cada plano que você fez acreditando que estava construindo algo verdadeiro. Não é o que você está pensando. A voz dele saiu fraca, automática, patética, sempre essa frase. Sempre a mesma tentativa desesperada de negar o óbvio. Mas você não respondeu, e isso foi o que mais assustou ele. Porque você não gritou, não chorou, não fez escândalo. Você só olhou, um olhar que ele nunca tinha visto antes. Um olhar vazio, frio, como se, naquele instante, ele tivesse deixado de existir para você. E então, você virou as costas, saiu do quarto, caminhou até a porta, abriu, e saiu de casa. Sem pressa, sem tropeçar, sem hesitar, a porta se fechou atrás de você com um som seco. E foi ali, do lado de fora, que a realidade começou a te atingir. Seu corpo ainda funcionava, mas por dentro, tudo estava quebrando. Você entrou no carro, sentou, fechou a porta, e ficou ali, sem ligar o motor, sem pegar o celular, sem pensar. O tempo passou, você não sabe quanto, minutos, horas, não importa, porque naquele espaço, algo dentro de você estava mudando. A dor veio primeiro, uma dor pesada, profunda, silenciosa, mas então, algo diferente começou a surgir, uma clareza, fria, precisa, controlada. A dor começou a se transformar, e no lugar dela, veio decisão. Naquela noite, você não chorou, você não desabafou, você não ligou para ninguém, você não pediu conselhos, você fez algo muito mais perigoso. Você pensou, cada detalhe,
Cada memória recente começou a fazer sentido. As desculpas, as saídas, os horários, as mudanças de comportamento, tudo encaixando, como peças de um quebra-cabeça que você não queria montar. Mas agora, já era tarde. Você abriu o celular. Não para falar com ele, mas para observar mensagens antigas, movimentações, detalhes ignorados. E ali, você começou, não como alguém ferida, mas como alguém que decidiu entender tudo. No dia seguinte, as mensagens começaram. Me desculpa, não foi o que parece. Eu posso explicar. Por favor, me responde. Chamadas, várias, insistentes, desesperadas. Você leu todas, ignorou todas, até enviar apenas uma resposta: vamos conversar hoje à noite. Só isso, nada mais. Sem emoção, sem contexto, sem abertura. E isso deu a ele exatamente o que ele precisava: esperança. Ele passou o dia acreditando que ainda havia uma chance, que poderia se explicar, que poderia consertar, que poderia te convencer. Ele não fazia ideia. Enquanto isso, você estava ocupada, muito ocupada. Você não estava sofrendo mais. Você estava montando algo maior, mais profundo, mais definitivo. Você saiu, resolveu coisas, falou com pessoas, organizou informações, confirmou suspeitas. E a cada nova descoberta, a sua expressão não mudava, mas por dentro, tudo se tornava ainda mais claro. Não era só traição, era padrão, era repetição, era cálculo. E pior, não era só emocional, era financeiro. Ele não estava apenas mentindo para você, ele estava enganando outras pessoas, usando, manipulando, se beneficiando. Você voltou para casa antes dele, arrumou tudo, cada detalhe, a sala, a mesa, a iluminação, o ambiente perfeito, como se nada tivesse acontecido. Como se aquela fosse apenas mais uma noite normal. Mas não era. Era a última. Você se arrumou, com calma, sem pressa, sem nervosismo. O espelho refletia alguém diferente, alguém que não existia no dia anterior. Quando ele chegou, parou na porta, confuso, cauteloso, com medo, mas ao mesmo tempo, esperançoso. Oi, a voz dele saiu baixa. Você olhou e sorriu, um sorriso leve, controlado, quase gentil, e naquele instante, ele relaxou. Esse foi o erro dele. Vocês sentaram à mesa. O silêncio dominava o ambiente. Ele começou a falar, rápido, nervoso, tentando se explicar, tentando justificar, tentando reconstruir uma narrativa que já não existia. Você ouviu tudo, cada palavra, cada mentira, cada tentativa de manipulação, sem interromper, sem reagir, sem demonstrar absolutamente nada, até que ele terminou, e o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Ele te olhou, inseguro, e perguntou: o que você vai fazer? Você apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos e olhou direto nos olhos dele. Calma, firme, irreversível. Eu vou te mostrar o que vem depois. Ele franziu a testa, confuso, sem entender. E então, você levantou, caminhou lentamente até o sofá, pegou o celular, voltou e colocou sobre a mesa. Apertou o play. O vídeo começou, e em segundos, tudo mudou. A expressão dele travou, o sangue sumiu do rosto, os olhos arregalaram. Era ele, com ela. Mas não só isso. Eram vários momentos, várias datas, vários encontros, mensagens, áudios, comprovações. Detalhes que ele nunca imaginou que alguém pudesse juntar. Cada segundo do vídeo destruía mais um pedaço da realidade que ele achava que controlava. Você não disse nada, deixou ele existir, até o fim. O silêncio depois foi sufocante. Você fez o quê? A voz dele falhou. Você me seguiu? Você inclinou levemente a cabeça. Um quase sorriso. Não. Uma pausa. Eu só parei de ignorar o que estava na minha frente. Ele tentou falar, mas não conseguiu.
E então, você fez algo que ele nunca esperaria. Caminhou até a porta, abriu, e disse: podem entrar. 2 homens entraram, passos firmes, expressões sérias, sem emoção. Um deles ele reconheceu na hora. O outro levou segundos, mas quando reconheceu, foi pior. O advogado e o sócio que não sabia de nada, o sócio que acabou de receber todas as provas, não só da traição, mas do desvio, das mentiras, dos esquemas. O ar ficou pesado, irrespirável. Isso é verdade? A voz do sócio saiu fria, controlada, mas carregada de algo muito pior que raiva, decepção. Ele tentou responder, falhou, tentou negar, não conseguiu, porque não havia mais como. Tudo estava ali, claro, organizado, indiscutível. Você acabou. A frase veio seca, direta, sem volta, e naquele momento, você viu, pela primeira vez, o mundo dele quebrando, do mesmo jeito que o seu quebrou, rápido, cruel, definitivo, sem empresa, sem dinheiro, sem reputação, sem você, sem nada. Ele olhou para você, desesperado, perdido, porque, uma única palavra, mas carregada de tudo. Você olhou de volta, e percebeu algo importante. Você não sentia mais nada, nenhuma dor, nenhuma raiva, nenhum amor, apenas silêncio. E então respondeu, porque ninguém contou para você. Uma pequena pausa, um olhar final. O que vem depois da traição? Você virou, saiu, sem correr, sem olhar para trás. A porta se fechou, e dessa vez, foi diferente. Não havia dor, não havia peso, não havia dúvida. Apenas liberdade, porque naquele momento, você entendeu algo que muda tudo. A traição não destrói quem descobre, ela revela quem você realmente é depois disso. E o que vem depois, não é o fim, é o ponto onde você deixa de ser vítima, e começa a ser a pessoa que ninguém jamais vai conseguir quebrar de novo. E essa parte, ninguém nunca conta,